você falando aí exatamente dessa questão, né, de como cada região do nosso sistema nervoso controla, de repente, um estímulo, um impulso, me veio aqui à mente, inclusive foi uma das palestras que você deu aqui no Nossa Dote, que foi exatamente aquela, baseada no filme Divertidamente, né. Eu até já falei isso quando eu estava ministrando aula para os alunos, eu falei assim: "É a primeira contato que uma criança pode ter com neurociência, né, aprender um pouquinho que: "Opa, espera aí, eu posso separar emoções e elas juntas interagem", né. Aquele filme, né, que você ainda de casa não viu, vale a pena estar assistindo, tá. Ele tem ali a sua bagagem de verdade, a gente pode tomar ele como, vamos dizer assim, um conto lúdico de neurociência? Com certeza, eu amo esse filme, até foi por isso que a gente escolheu falar dele aí uns anos atrás. Eu sempre uso ele como referência para palestra. E esse filme, nossa, eu fiquei sabendo dele, eu fui numa Comic Con em São Paulo e apresentaram lá, e eu falei: "Nossa, fizeram um filme de neurociência", foi a primeira impressão que eu tive. E realmente, o filme ele teve um forte aconselhamento científico. Um dos conselheiros ali era o Paul Ekman, que é uma das maiores autoridades de ciência das emoções. O Paul Ekman ele é mais psicólogo da área mais, entendeu a emoção por si, não tanto neurocientista, mas, teve mais aconselhamento e até falou, acho que numa entrevista, o Pete Docter, que é o diretor, falou: teve um dia que eu sentei com um dos conselheiros lá que ele me deu uma aula de dopamina, né, sistema de recompensa, para entender o como fazer o que com cada emoção". E no próprio filme, né, se você vê as imagens ali, tem no painel de controle, né, você tem não só as emoções, mas você tem aquelas bolinhas, você tem uns fios, né, que contornam aquelas bolinhas, e esse fio tem o formato de um DNA, Uhum. e você tem outras coisas que movimentam ali, ele tem o formato de um ribossomo. Então, assim, é claramente baseado em ciência. E a parte do conteúdo das emoções também. A ideia do filme, né, ela vem muito dessa influência do Paul Ekman. O Paul Ekman é um psicólogo que ele fez um estudo seminal, na época, anos 70, que era muito forte essa questão da influência social sobre o comportamento humano, ainda hoje sempre foi, da influência social. E existia muita ideia, influenciada aqui pelo livro do Darwin, ele quis testar, mostrar que realmente é social. E ele foi lá para uma tribo isolada da Papua Nova Guiné, uma ilha na Indonésia, e É, e lá, essa tribo isolada tinha pouquíssimo contato com civilização, né, entre aspas. E lá ele quis ver ele ia contar uma história, reuniu alguns participantes ali, e ele ia contar uma história e pedir para essa pessoa simular a expressão que essa pessoa faria nessa situação. Então pegou uma pessoa lá e falou: o que aconteceria se você reunisse com um amigo que você não via há muito tempo? Aí a pessoa lá fazia a expressão de felicidade e alegria típica. E se aparece você tinha que adaptar a história. Se aparece um porco na sua frente, lá tem um porco lá que era perigoso. Aí a pessoa fazia a cara de medo. Se pisasse num cocô, aí fazia cara de nojo. Então ele viu nessa tribo isolada que a expressão das emoções em humanos realmente ela não depende da cultura. Foi isso que ele mostrou. Ele foi lá para provar o contrário e viu que na verdade era isso. E acabou sendo essa base. Então a ideia das emoções ela tem esses componentes, né, o que a gente chama de emoções. Então você tem, o tema, então cada emoção, pensando nas 5 principais, que é as do filme, tecnicamente tem a surpresa também, é uma das 6 emoções, mas a gente pode falar mais das 5 do filme. Você tem um tema, então o medo geralmente é dado por uma ameaça de um dano, a alegria por uma busca ou um prazer, uma conquista, o nojo por uma possível contaminação. E o nojo é interessante que essa contaminação ela pode ser tanto oral, né, algo uma rejeição, algo que você pode comer ali e passar mal, quanto uma contaminação social. Alguém que você não gosta, não quer chegar perto, você tem a mesma emoção, vamos dizer. E a raiva é uma coisa que geralmente se dá por uma interferência. Você tá lá querendo uma coisa, buscando uma coisa e acontece uma interferência. Então tem muita raiva no trânsito, né? Alguém corta você, a gente fica com raiva. Você tá mexendo no computador, o computador trava, você
bate no computador. Então, existe um tema, e a tristeza também é geralmente associada a uma perda, tanto uma perda de uma competência, a perda de uma pessoa querida, a perda de uma habilidade, a perda de algo, né? Então, cada emoção tem um tema mais ou menos específico que causa elas. Cada uma tem uma expressão específica. Essa expressão, às vezes, até discute, é um assunto um pouco polêmico, mas que grande parte dessa expressão é involuntária. Então, por exemplo, a tristeza, você tem uma contração do músculo bem no meio da testa. O Darwin mesmo fala dele que é o músculo da angústia. E é um músculo muito difícil de você contrair voluntariamente. Você tem que estar muito triste que ele sobe, que ele faz um franzido aqui na testa. A alegria você tem um sorriso, todo mundo consegue sorrir, consegue mover os lábios muito bem. Mas a alegria real você consegue ver pelos olhos. Isso até foi descrito por um neurologista em 1800, o Duchenne, que ele fez um mapa, ele foi estimulando eletricamente um paciente para tentar mapear os músculos da face. Ele via que se você contraísse toda a parte da boca, você gerava um sorriso, mas não era um sorriso verdadeiro. E quando contava uma piada, você tinha, por exemplo, a contração dos olhos, que é algo mais difícil, a gente pode até enganar aqui, mas é um negócio que o sorriso real tem essa contração dos olhos, que aí foi chamado de sorriso de Duchenne. E isso também ele é inato. Então tem uns estudos na Paralimpíadas, no judô. Na Paralimpíadas geralmente são atletas cegos, e muitos deles são cegos de nascença. E no palco, você tem a questão de que o primeiro tá sempre sorrindo, sempre feliz. O terceiro tá sempre feliz também, porque para ser o terceiro, na competição você tem que ganhar uma luta, né? E o segundo é o que tá mais triste. E você vê que o segundo tá sempre sorrindo assim, e o primeiro e o terceiro sorrindo com o sorriso de Duchenne. Então, as formas até curiosas de se investigar isso. Então, tem a expressão, você tem uma resposta corporal, diferencia as emoções também. Então, alegria, o medo, a raiva, você tem uma forte atividade que a gente chama de simpática, atividade de coração, um negócio que a gente quer sair dali. Alegria é um pouco mais calma, o nojo você tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma atividade meio subjetiva na garganta. Na tristeza você tem uma frieza no corpo todo. Na raiva, por exemplo, você tem as mãos mais quentes e no meio das mãos mais frias. Tem isso, e varia hormônios e tudo mais. E o programa de ação, que é cada emoção, ela te leva a fazer um conjunto de coisas específicas. Só que aí você tem que avaliar onde você está, em que meio você está, o contexto e tudo mais, as memórias. Então é o ponto mais complexo. Mas então é assim que se compreende as emoções. O que é uma emoção? É que tem esses componentes aí descritos já faz tempo. E isso é muito bonito no filme, assim, o tema, a ação e como elas interagem para definir o que fazer.